sob um sol que queima as esperanças e uma poeira que cega os olhos do coração. Se você chegou até aqui com os pés feridos pela jornada e a alma sedenta por um sinal, saiba que este lugar é um oásis preparado para você. Esta não é apenas uma mensagem, é um encontro marcado por Deus para a sua vida. E se estas palavras já começam a tocar o seu espírito, eu te convido, como um primeiro ato de fé e compromisso com a sua própria cura, a se inscrever em nosso canal, deixar um comentário com o seu pedido e compartilhar esta oração. Ao fazer isso, você declara ao céu que sua alma anseia por uma nova visão e se une a nós nesta peregrinação de fé. Sua dor tem um nome: cegueira espiritual. É aquela sensação angustiante de que o céu se fechou para você, de que suas preces mais sinceras não passam do teto e se perdem em um silêncio que ensurdece. Você escuta testemunhos de milagres na vida de outros, vê a alegria da colheita em campos vizinhos, mas o seu solo permanece árido, a sua noite escura. Essa escuridão interior o faz questionar: Senhor, onde estás? Esqueceste de mim? É o peso de uma fé que se tornou teimosa. Uma insistência solitária em meio a um deserto de evidências, onde a única coisa que ainda o move é a memória de uma promessa que hoje parece distante, quase inacessível à sua alma cansada de esperar por uma resposta que não chega. Esse fardo se manifesta como uma angústia que aperta o peito nas madrugadas. Um nó na garganta que impede o louvor de fluir livremente. É o medo de que a sua história termine assim, nesse vale de sombras, nessa espera sem fim. Você sorri para o mundo, cumpre suas obrigações, mas por dentro trava uma batalha silenciosa contra o desânimo, contra a voz que sussurra que nada vai mudar. Essa jornada solitária o enfraqueceu e talvez hoje você esteja à beira de desistir, de aceitar que a escuridão é o seu destino. Mas eu estou aqui para lhe dizer, em nome de Deus, que o milagre muitas vezes não está no destino final, mas na coragem de erguer os olhos uma última vez, exatamente quando se pensa em baixar a cabeça para sempre. Nesta oração, seremos guiados pela história de um milagre singelo e poderoso, o milagre da menina cega que, ao avistar a igreja de Nossa Senhora Aparecida no alto da colina, recuperou a visão. A promessa espiritual para você hoje é a mesma: aprender a erguer os olhos da sua alma, mesmo no meio da sua jornada mais exaustiva e escura. Pelas mãos maternais de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, você será conduzido a entregar a sua cegueira, a sua falta de perspectiva, o seu desespero e a sua incapacidade de ver a mão de Deus agindo no silêncio. Juntos, pediremos a Jesus a graça de enxergar o primeiro sinal da vitória, o primeiro raio de luz no horizonte, recuperando a força espiritual para dar os próximos passos com uma fé renovada e um coração cheio de esperança. Imagine por um instante essa cena: uma colina distante e no topo um santuário. Essa igreja no alto do monte é o símbolo da esperança que Deus plantou no seu futuro. Um farol de misericórdia que brilha mesmo quando você se sente perdido na planície da sua dor. Para a alma cansada que caminha de cabeça baixa, o horizonte não existe, mas o convite de Deus hoje é para que você pare, respire fundo e ouse levantar o olhar. Aquele ponto de luz, aquela promessa distante, é a casa da mãe, o lugar do socorro divino. É a certeza de que Deus não o abandonou no meio do caminho, mas que Ele já construiu o lugar do seu refúgio e da sua vitória, e espera pacientemente que você direcione o seu olhar para Ele, para a salvação que Ele preparou para você. Portanto, prepare o seu coração. Não viemos aqui buscar respostas prontas ou soluções mágicas que eliminem a estrada. Viemos aprender a caminhar de uma nova maneira. Viemos pedir a graça de ver o que os olhos da carne não conseguem enxergar. Viemos nos cobrir com o manto de Nossa Senhora Aparecida, que é o refúgio seguro durante a tempestade e a sombra fresca durante a caminhada no deserto. Esta é uma jornada para curar a visão da sua alma, para que mesmo em meio à poeira
ira e ao cansaço, você possa avistar a promessa de Deus brilhando no horizonte e, com o coração cheio de uma nova esperança, encontrar forças para continuar um passo de cada vez, na certeza de que o socorro divino já está a caminho para encontrar você. Agora, permita que o Espírito Santo ilumine os cantos mais escuros da sua alma, para que possamos, juntos, nomear a dor que você carrega em silêncio. Você se sente perdido, não é mesmo? Como alguém que caminha em círculos em uma floresta densa, onde todas as árvores são iguais e o sol não consegue penetrar a folhagem. Cada passo dado parece apenas aprofundar a sua exaustão, sem aproximá-lo de uma clareira, de uma saída. Essa desorientação espiritual é a primeira camada da sua dor. A sensação de que não importa o quanto você reze, o quanto se esforce, você continua no mesmo lugar, cativo de um labirinto de sofrimento, cuja saída você não consegue, de forma alguma, enxergar. É a angústia de uma jornada sem mapa, sem estrelas para guiar, apenas a escuridão e o som dos seus próprios passos cansados. Essa jornada interior tem um peso físico. É a ansiedade que acelera seu coração sem motivo aparente. A dificuldade de respirar fundo, como se um peso invisível estivesse sobre seu peito. É o sono que não vem, trocado por longas horas de vigília, onde a mente repassa incansavelmente os mesmos medos, as mesmas preocupações, os mesmos cenários de derrota. Esse estado de alerta constante esgota suas forças, rouba sua paz e o impede de descansar verdadeiramente nos braços do Pai. Você vive em uma prontidão para o desastre, esperando a próxima má notícia, o próximo golpe. Essa tensão se tornou sua companheira constante, um ruído de fundo em sua alma que o impede de ouvir a suave voz de Deus que sussurra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E junto com a ansiedade caminha a culpa, essa sombra traiçoeira que o acusa no silêncio do seu coração. Você se pergunta onde errou, qual pecado não confessado o mantém preso a essa situação. Compara sua fé com a de outros e se sente pequeno, insuficiente. A voz do inimigo sussurra em seus ouvidos que, se você fosse um bom cristão, se tivesse fé de verdade, já teria saído desse deserto. Essa culpa o paralisa, o faz sentir-se indigno do milagre, como se a sua dor fosse uma punição merecida. Quero que saiba que essa acusação não vem de Deus. O Senhor não olha para você com condenação, mas com uma compaixão infinita, vendo a sinceridade de um coração que, mesmo ferido e confuso, continua a buscá-lo em meio à escuridão. Essa batalha prolongada criou um vazio em seu peito, uma sensação de oco espiritual. A alegria parece uma lembrança distante. As cores da vida se tornaram cinzentas e até mesmo as coisas que antes lhe traziam consolo agora parecem vazias de significado. É como se a fonte da sua alma tivesse secado. Você participa dos ritos, canta os hinos, mas o coração não acompanha, a emoção não vem. Este vazio é talvez a dor mais profunda, pois é a ausência de Deus sentida na pele, a nostalgia de uma intimidade que parece perdida, a saudade de um tempo em que a presença do Senhor era tão real quanto o ar que você respirava. É o sentimento de ser um exilado espiritual, longe da sua verdadeira pátria, que é o coração de Deus. Você se tornou um perito em disfarçar. Para o mundo você é forte, resiliente. Veste sua armadura todos os dias. Coloca um sorriso no rosto e enfrenta suas batalhas com uma coragem admirável. Ninguém imagina o peso da cruz que você carrega quando ninguém está olhando. É como carregar uma pedra pesada dentro do peito. Ninguém a vê, mas você sente seu peso a cada passo, a cada respiração. Essa solidão de não poder compartilhar a real dimensão do seu sofrimento, por medo de ser um fardo ou de não ser compreendido, agrava ainda mais a sua dor. Você anseia por alguém que olhe além da sua armadura e veja a alma ferida que clama por socorro, por um simples gesto de acolhimento e compreensão. Esta é a sua cegueira, a incapacidade de perceber os fios de ouro da providência divina sendo tecidos no tear escuro do seu sofrimento.
Você olha para a sua vida e vê apenas o caos, os nós, os fios emaranhados. Não consegue enxergar o desenho maior que Deus está bordando com paciência e amor. Sua visão está fixada no avesso do tapete, e por isso você só vê o emaranhado de linhas, as cores misturadas, a aparente desordem. A dor real não é apenas o sofrimento em si, mas a sensação de que ele não tem propósito, de que é um castigo aleatório em um universo indiferente. É sentir-se órfão de um pai que, segundo lhe disseram, deveria estar cuidando de tudo, mas cujo cuidado você não consegue de modo algum sentir. O cansaço que você sente é, acima de tudo, o cansaço de fingir. A energia gasta para manter as aparências, para dizer está tudo bem, quando na verdade tudo está desmoronando por dentro. É imensa. Essa performance diária drena a sua alma e o distancia da verdade do seu próprio coração. Deus não deseja a sua força aparente. Ele anseia pela sua fraqueza sincera. Ele não quer o seu sorriso forçado. Ele acolhe as suas lágrimas mais honestas. O primeiro passo para a cura é despir-se dessa armadura. É ter a coragem de se apresentar diante de Deus como você realmente está, cansado, ferido, confuso e necessitado desesperadamente da sua graça, do seu toque curador, da sua misericórdia que restaura todas as coisas. Essa falta de visão gera um medo profundo do amanhã. O futuro, que deveria ser um campo de esperança e possibilidades, se torna um abismo escuro e ameaçador. Como planejar? Como sonhar, como caminhar para frente quando não se enxerga um palmo diante do nariz? Esse medo o mantém preso ao presente doloroso, pois o desconhecido parece ainda mais assustador. Ele o tenta a construir muralhas ao redor do seu coração, a não criar expectativas para não se decepcionar mais uma vez. Mas um coração que não espera mais nada é um coração que começa a morrer. E Deus o criou para a vida, para a esperança, para um futuro cheio de paz, mesmo que o caminho para chegar lá ainda esteja encoberto pela névoa da sua aflição atual. Talvez, no fundo da sua alma, reste apenas a memória de um tempo em que a fé era mais simples, em que a presença de Deus era uma certeza que aquecia o coração. Essa lembrança é, ao mesmo tempo, um bálsamo e uma ferida. É a prova de que o que você vive hoje não é a sua verdade definitiva, mas também é um doloroso contraste com a aridez do seu presente. Apegue-se a essa memória não com tristeza, mas como um sinal. Ela é a prova de que a sua alma já conheceu o caminho de volta para casa e que mesmo que você tenha se perdido, o caminho ainda existe. Essa memória é a brasa de esperança que o Espírito Santo manteve acesa debaixo das cinzas do seu desânimo, esperando apenas um sopro para voltar a arder. E é aqui, neste ponto de honestidade brutal e de profunda vulnerabilidade, que sua cura começa. É preciso ter a coragem de olhar para dentro de si e admitir, sem máscaras, diante do espelho da sua alma e diante de Deus: sozinho, eu estou perdido nesta escuridão. Minhas forças se esgotaram. Minha sabedoria se tornou inútil. Eu não consigo ver a saída. Não consigo encontrar o caminho. Pai, eu estou cego. Esta confissão não é um atestado de derrota, mas sim a mais poderosa declaração de fé que você pode fazer. É o grito do filho que finalmente para de lutar e se lança de olhos fechados nos braços do pai, confiando que ele o segurará e o guiará para fora da escuridão. Neste chão sagrado da sua honestidade, onde você confessou sua fraqueza, agora convido você a dar um passo além. A jornada da cura não termina no reconhecimento da dor, mas floresce no ato da entrega. Feche os seus olhos físicos mais uma vez, respire fundo e sinta a presença amorosa de Deus envolvendo você neste exato momento. Não estamos mais apenas diagnosticando a ferida. Estamos diante do médico das almas, com o coração aberto para receber o seu toque. Este é um momento de rendição, um convite para soltar as rédeas que você tem segurado com tanta força e por tanto tempo. Permita que o seu espírito se aquiete
mente e se prepare para entregar confiantemente o seu fardo nas mãos daquele que pode carregar tudo por você, o nosso Senhor Jesus Cristo. E para nos ajudar nesta travessia da dor para a confiança, chamamos por aquela que é a mãe do perpétuo socorro, a Senhora de Aparecida. Com a ternura de uma criança, repita em seu coração: Mãe Aparecida, a menina de Jaboticabal caminhou por tanto tempo no escuro, amparada apenas pela certeza da tua presença e pela esperança de chegar à tua casa. Hoje, eu me sinto como essa menina. A estrada da minha vida está escura e meus passos são incertos. Por isso eu te peço, mãe querida, pega na minha mão. Sê tu a minha guia nesta jornada. Não me deixes caminhar sozinho. Embala no teu colo o meu coração cansado e aponta-me a direção do teu Filho, Jesus, a única luz que pode dissipar a minha escuridão. Com a sua mão firmemente segura pela Virgem Maria, agora ouse apresentar a Jesus a sua chaga mais profunda. Diga a Ele, com a intercessão da Mãe: Senhor, eu te entrego a minha cegueira. Leva ao teu Filho, ó Maria, a minha incapacidade de ver a sua vontade, a minha dificuldade em perceber o seu amor nos detalhes do meu dia. Apresenta a Ele a minha falta de perspectiva, o meu desespero que me impede de enxergar além do problema imediato. Peça a Jesus que Ele aceite esta minha escuridão, este meu vazio, e que em troca me dê uma gota da sua luz, um vislumbre da sua glória, um sinal, ainda que distante, de que a sua vitória já está preparada para mim no horizonte da minha história. Agora, vamos nos ancorar na rocha firme da palavra de Deus. O Espírito Santo nos inspira, através do salmista, a oração que se torna o nosso lema nesta jornada. O Salmo 121 nos ensina o caminho. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Sinta o poder destas palavras ancestrais ecoando em sua alma. Esta é a oração dos peregrinos, dos exilados, dos corações aflitos que, em meio ao vale, se recusam a olhar para o chão da derrota e ousam erguer o olhar. Este versículo não é uma fórmula mágica, mas uma postura de alma, uma decisão consciente de desviar o foco do tamanho do seu problema e fixá-lo na imensidão do seu Deus, o Criador de todas as coisas. Vamos meditar na profundidade deste gesto. Eu levanto os meus olhos. Este é o primeiro movimento da fé que cura. É um ato de vontade que contraria os sentimentos. A sua dor o puxa para baixo, para a introspecção, para a lamentação, para o abismo da desesperança. Mas a fé o convida a fazer o movimento oposto, erguer-se. Levantar o olhar é uma rebelião santa contra a tirania das circunstâncias. É declarar, mesmo sem sentir, que existe uma realidade maior do que a sua dor, uma verdade mais poderosa do que os seus medos. É um ato físico que reflete uma decisão espiritual. Eu não serei definido pelo vale em que me encontro. Eu serei definido pelo Deus que me espera no cume da montanha. E para onde levantamos o nosso olhar? Para os montes. Os montes na Bíblia são lugares de encontro com Deus, símbolos da sua grandeza, da sua estabilidade e da sua majestade. Olhar para os montes é lembrar que, enquanto os nossos problemas são como a areia que o vento leva, Deus é a rocha eterna, imutável, firme. É contemplar a sua soberania, que está muito acima da confusão e do caos do nosso mundo. Ao levantar os olhos para os montes, nós nos lembramos de quem Deus é, e ao lembrarmos de quem Ele é, começamos a ver os nossos problemas em sua devida perspectiva, pequenos, passageiros e totalmente sujeitos ao poder daquele que governa todo o universo com a sua mão poderosa. A oração do salmista é de uma sinceridade profunda. De onde me virá o socorro? Ele não finge ter todas as respostas. Ele não mascara sua necessidade desesperada de ajuda. Esta pergunta é o reconhecimento humilde da nossa total insuficiência. É a confissão de que já tentamos de tudo,
Já batemos em todas as portas, já esgotamos todos os nossos recursos e nada funcionou. E está tudo bem fazer essa pergunta a Deus. Ele não se ofende com a nossa sinceridade. Pelo contrário, um coração que reconhece sua necessidade é um coração preparado para receber a plenitude da graça divina. A sua bênção não vem para os autossuficientes, mas para os que, como o salmista, admitem: eu preciso de socorro e não sei de onde ele virá. E então, a fé responde a pergunta com uma certeza inabalável: o meu socorro vem do Senhor. Esta não é uma possibilidade, é uma afirmação. O meu socorro, não um socorro qualquer, mas aquele que é feito sob medida para a minha dor, para a minha necessidade. E ele vem de uma fonte específica, do Senhor, não das circunstâncias, não da boa vontade dos homens, não da sorte, mas diretamente do coração de Deus. Esta declaração é a âncora da nossa alma em meio à tempestade. É a certeza que nos permite descansar, mesmo quando a tormenta ruge ao nosso redor. Repita isso para si mesmo. Deixe que esta verdade penetre cada célula do seu ser. O meu socorro vem do Senhor. E para que não reste dúvidas sobre o poder dessa fonte, o salmista completa: que fez os céus e a terra. Pense nisso por um momento. O socorro que você espera vem daquele cuja palavra trouxe à existência as galáxias, que pintou as estrelas no céu, que esculpiu as montanhas e que deu fôlego de vida a toda criatura. O Deus que resolveu o problema do nada, criando tudo o que existe, pode ou não pode resolver o seu problema? O poder que criou o universo do zero é mais do que suficiente para criar uma saída no seu beco sem saída, para abrir um caminho no seu mar de dificuldades, para trazer ordem ao caos da sua vida. A sua dificuldade, por maior que pareça, é infinitamente menor que o poder do seu Deus Criador. É por isso que a rendição não é um ato de fraqueza, mas de profunda sabedoria espiritual. Render-se é parar de lutar com as nossas próprias forças limitadas e nos entregarmos ao poder ilimitado de Deus. É trocar a nossa visão míope pela visão panorâmica do Criador. É o ato de um soldado ferido que finalmente confia no general que conhece todo o campo de batalha e já traçou a estratégia da vitória. Render-se é dizer: Senhor, eu não sei como, não sei quando, mas eu confio que Tu sabes. Eu solto o controle, eu libero a minha necessidade de entender tudo e simplesmente me abandono em Teus braços de amor, na certeza de que Tu estás no comando e o Teu plano é perfeito. Agora, em um gesto concreto de entrega, visualize aquilo que mais lhe tira a paz. Dê um nome a essa angústia, a esse medo, a essa situação que parece insolúvel. Imagine que você a está segurando em suas mãos como uma pedra pesada e escura. Sinta o peso dela, a dor que ela lhe causa. E agora, vendo a Virgem Maria ao seu lado e Jesus à sua frente, estenda as suas mãos e entregue essa pedra a eles. Solte-a. Deixe-a ir. Diga em seu coração: Jesus, por meio da Tua mãe, eu te entrego esta situação. Ela não me pertence mais. Ela é Tua. Toma conta dela, pois eu já não tenho mais forças para carregá-la. Eu confio no Teu poder e na Tua misericórdia. Se esta oração de entrega está ressoando em sua alma, e se o Espírito Santo traz à sua memória o rosto de alguém que você ama e que também caminha em escuridão, carregando um fardo pesado, seja um canal da graça de Deus. Em um ato de amor e intercessão, compartilhe esta oração com essa pessoa. Não subestime o poder de um gesto. Às vezes, uma palavra de esperança partilhada no momento certo pode ser o início de um milagre, lembrando uma alma cansada de onde vem o seu verdadeiro e único socorro. Seja você o anjo que Deus envia hoje para lembrar a um irmão ou irmã que é preciso levantar os olhos para os montes, pois a ajuda divina já está a caminho para ele. Sinta a leveza que começa a preencher o espaço antes ocupado por essa pedra. A rendição traz paz. É a paz que excede todo entendimento, a paz de saber que não estamos mais sozinhos no comando. Relaxe os seus ombros que carregaram o mundo por tanto tempo. Desfaça o nó em sua garganta. Solte o maxilar que se manteve cerrado pela tensão.
Permita que seu corpo acompanhe o movimento da sua alma, relaxando na presença segura de Deus. A batalha mais difícil não é contra as circunstâncias externas, mas contra o nosso próprio desejo de controle. E hoje, pela graça de Deus, você está vencendo essa batalha, escolhendo a confiança em vez do medo, a entrega em vez da resistência. Encerramos este momento de entrega com uma oração simples, mas poderosa. Um mantra para o seu coração nos dias que virão. Sempre que a ansiedade tentar voltar, sempre que a dúvida sussurrar em seus ouvidos, repita com fé e suavidade: Senhor, eu levanto os meus olhos para ti. O meu socorro vem de ti. Eu entrego, eu confio, eu descanso em teu amor. Faça desta frase a sua respiração espiritual. Grave-a em sua mente e em seu coração, pois a sua jornada de cura não é um evento único, mas uma caminhada diária de renovar a sua entrega, de escolher repetidamente levantar o olhar, na certeza absoluta de que o Senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar os seus pés e jamais o abandonará. Agora que você entregou, que o seu coração se abriu em rendição, permaneça em silêncio por um instante. É neste vazio de controle, nesta quietude da alma, que o Espírito Santo, o Consolador, começa a sua obra mais profunda. Sinta a sua presença como um bálsamo suave, sendo derramado sobre as suas feridas interiores. Ele não chega com alarido, mas na brisa leve da paz que começa a preencher o seu ser. A paz que o mundo não pode dar, porque não depende das circunstâncias, mas da certeza da presença de Deus. Este é o primeiro fruto da sua entrega, a doce e curadora companhia do Espírito de Deus, que vem para consolar, para fortalecer e para sussurrar verdades eternas ao seu espírito cansado, mas agora aberto para receber a sua graça. A verdade mais importante que o Consolador lhe revela agora é esta: a presença de Deus não significa a ausência de problemas, mas a certeza da sua companhia no meio deles. Lembre-se da história dos 3 jovens na fornalha ardente. Deus não os impediu de serem lançados no fogo, mas ele andou com eles no meio das chamas, e o fogo não os queimou. Da mesma forma, Jesus pode não acalmar a tempestade ao seu redor imediatamente, mas ele entra no seu barco, senta-se ao seu lado e lhe dá uma paz que a tormenta não pode roubar. A sua vitória não está em evitar a fornalha, mas em descobrir que o Filho de Deus caminha com você dentro dela, transformando o lugar de provação em um lugar de encontro sagrado. A palavra de Deus se torna a sua âncora nesta certeza. Escute o que o Senhor lhe promete em Isaías 43. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Medite nesta promessa. Ele diz, quando passares, e não se passares. Ele sabe que as águas turbulentas e o fogo da provação fazem parte da jornada humana. A promessa não é a remoção do obstáculo, mas a garantia da sua presença invencível e protetora durante a travessia. Você não afundará, você não será consumido, porque o Criador do universo se comprometeu a ser o seu companheiro de jornada, o seu protetor pessoal em cada passo do caminho. Esta é a essência do nosso Deus, o Emanuel, que significa Deus conosco. Ele não é um observador distante, entronizado em uma glória inacessível. Ele é o Deus que desceu, que se fez carne em Jesus Cristo, que chorou, sentiu dor, foi traído e conheceu a angústia em um nível que jamais compreenderemos. Por isso, o seu consolo não é teórico. É um consolo que nasce da experiência, da empatia. Ele sabe exatamente o que você sente, pois ele mesmo sentiu a profundidade do sofrimento humano. E é por isso que você pode confiar nele. Ele não lhe oferece palavras vazias, mas a solidariedade de um Deus que carrega em seu corpo glorificado as marcas do seu amor por você. Ele entende a sua dor como ninguém mais. Permita-se agora visualizar este cuidado divino de forma concreta. Imagine Jesus se aproximando de você neste exato momento. Veja o seu olhar
não de acusação ou de impaciência, mas de uma compaixão e ternura infinitas. Ele conhece cada batalha que você travou em silêncio, cada lágrima que derramou no travesseiro. Sinta a sua mão pousando suavemente sobre o seu ombro, um toque firme que diz: eu estou aqui, eu vejo você, eu não me esqueci de você. O seu nome está gravado na palma das minhas mãos. Acalme o seu coração, pois eu estou cuidando de tudo. Deixe que esta imagem preencha a sua mente e o seu coração, trazendo a certeza de que você é visto, amado e cuidado pelo Rei do Universo. Lembre-se das palavras do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O bom pastor não promete que não haverá vales escuros. A jornada da fé inclui a travessia por esses lugares de medo e incerteza. Mas a segurança do rebanho não está na ausência de perigos, e sim na presença constante e vigilante do pastor. O cajado dele o defende dos predadores. A vara dele o guia pelo caminho seguro. Assim é Deus com você. Ele não o deixa vagar sozinho na escuridão, mas o conduz com firmeza e amor, protegendo-o de perigos que você nem mesmo consegue ver, guiando seus passos para pastos verdejantes. Neste momento de consolação, sinta-se acolhido sob o manto de Nossa Senhora Aparecida. Depois de entregar seu fardo nas mãos do filho, a mãe o convida a descansar em seu colo. O seu manto azul é o céu que o cobre, um refúgio de paz, onde as acusações do inimigo e as vozes do medo não podem alcançá-lo. Imagine-se como uma pequena criança, segura e aquecida nos braços de sua mãe. Aqui, sob a proteção de Maria, você pode finalmente baixar a guarda, respirar aliviado e permitir que a sua alma recupere as forças para continuar a jornada. Ela intercede por você sem cessar, obtendo de Jesus as graças de perseverança, coragem e, acima de tudo, uma esperança inabalável na vitória final que Ele já conquistou para você na cruz. A promessa de Deus para você não é apenas de consolo, mas também de restauração de forças. O profeta Isaías nos garante: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A palavra-chave aqui é esperar. Esperar no Senhor não é uma espera passiva e vazia, mas uma espera ativa, cheia de confiança e expectativa. É a certeza de que, enquanto você descansa nele, ele está trabalhando em seu favor. E a força que ele lhe dará não será uma força comum, mas uma força sobrenatural, que o capacitará a voar sobre as dificuldades, a correr sem se esgotar e a caminhar sem desfalecer no caminho da sua vocação. E se o céu parece em silêncio, entenda que o silêncio de Deus não é ausência, mas muitas vezes é um tempo de profunda e misteriosa gestação. Um agricultor não desenterra a semente todos os dias para ver se ela está crescendo. Ele confia no processo oculto que acontece debaixo da terra. Da mesma forma, Deus está trabalhando em sua vida nas dimensões que você não pode ver. No silêncio, Ele está fortalecendo suas raízes, curando feridas antigas e preparando o terreno para a flor que irá desabrochar no tempo certo. Confie no Deus que trabalha no oculto. O silêncio dele é um silêncio de amor e preparação, não de abandono ou indiferença. Pode ter a certeza disso. Portanto, a grande verdade que o Espírito Santo grava em seu coração hoje é esta: você está seguro, você está sendo cuidado, você está sendo amparado. Mesmo que seus sentimentos flutuem, mesmo que as nuvens escuras voltem a aparecer no horizonte, agarre-se a esta verdade como a uma rocha. Você foi entregue nas mãos de Jesus pela Virgem Maria, e nada nem ninguém pode arrancá-lo dessas mãos poderosas e amorosas. Descanse nesta certeza, respire esta paz. Permita que esta segurança seja o fundamento sobre o qual você reconstruirá sua esperança e sua alegria de viver. Você não está sozinho. O Deus Trino,
Pai, Filho e Espírito Santo, está inteiramente envolvido na sua história de salvação. Depois de ter o coração consolado e a alma amparada pela certeza do cuidado de Deus, chegamos a um ponto de virada. A fé, meu irmão, minha irmã, não é apenas um sentimento de conforto, é acima de tudo uma decisão. É o momento em que a alma, mesmo ainda vendo as sombras, escolhe deliberadamente virar-se em direção à luz que lhe foi prometida. Agora, você é chamado a responder a este derramamento de graça com um ato de sua própria vontade. É a sua vez de, como Bartimeu à beira do caminho, levantar-se e caminhar em direção a Jesus, declarando que, a partir de hoje, você não aceitará mais a cegueira como sua condição permanente, mas reivindicará a visão que Cristo conquistou para você na cruz. Lembre-se novamente da menina de Jaboticabal. O milagre não aconteceu enquanto ela estava parada, lamentando sua escuridão. O milagre foi o ápice de uma jornada de fé. Ela se pôs a caminho, confiando na promessa de que chegar à casa da mãe traria a cura. Ela andou sem ver, movida apenas pela esperança e pela palavra que lhe fora dada. Da mesma forma, a sua restauração começa agora, não com a mudança das circunstâncias, mas com a sua decisão de caminhar em fé. Você é convidado a dar o seu passo, a iniciar a sua peregrinação em direção à promessa, mesmo que seus olhos ainda não vejam o caminho completo. É a sua fé em movimento que abre o céu e atrai o milagre de Deus para a sua vida. Por isso, eu o convido agora para um gesto profético, um ato que marcará um antes e um depois em sua caminhada. Onde quer que você esteja, se for possível, feche seus olhos físicos por um instante. Este gesto simboliza a sua renúncia a confiar apenas no que o mundo visível lhe mostra. O problema, a falta, a dor. Ao fechar os olhos para o natural, você se abre para o sobrenatural. E neste estado de recolhimento, com a coragem que vem do Espírito Santo, diga em voz alta ou no profundo do seu coração estas palavras de poder: Senhor, eu levanto os olhos da minha alma para ti. Declare isso com a convicção de quem está tomando uma nova direção espiritual neste exato momento. Agora, ainda no espírito desta decisão, abra os seus olhos lentamente, mas não os abra como antes. Abra-os com a expectativa de quem espera ver de uma nova maneira. Este abrir de olhos simboliza a sua recepção da nova visão que vem da fé. E ao abri-los, declare com autoridade espiritual, como se estivesse dando uma ordem à sua própria alma e ao mundo espiritual: eu creio que o socorro está a caminho. A minha fé me faz ver. Repita mais uma vez com ainda mais força: a minha fé me faz ver. Esta não é uma mentira para si mesmo, mas a proclamação da verdade do reino de Deus sobre a mentira das circunstâncias que o aprisionam. Você está chamando à existência aquilo que ainda não se vê. Lembre-se do que Jesus disse ao cego de Jericó, em Marcos capítulo 10. Vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse que o seu poder o salvou, mas que a fé daquele homem o salvou. A fé é a mão estendida que nos permite receber o dom que Deus, em sua infinita misericórdia, já nos oferece. A fé é o canal, a permissão que damos a Deus para que Ele realize em nós o seu poder. A paz que você tanto busca não virá quando o problema desaparecer. Ela virá quando você decidir confiar no Deus, que é maior que o problema. A cura da sua visão espiritual acontece agora, no momento em que você escolhe acreditar na promessa, mesmo sem nenhuma evidência externa de que ela vai se cumprir. Como um selo desta sua decisão de fé, eu o convido a um último gesto físico. Leve a sua mão direita suavemente sobre os seus olhos fechados. Sinta o contato da sua mão. E com esta mão, em um ato de consagração, faça sobre a sua fronte o sinal da cruz, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao fazer isso, você está consagrando a sua visão, a sua mente e os seus pensamentos a Deus.
Você está pedindo ao Senhor que purifique a maneira como você enxerga a si mesmo, aos outros e as suas circunstâncias. Você está selando esta oração, declarando que seus olhos e sua mente pertencem a Cristo, o autor e consumador da sua fé. A partir desta decisão, comece a regar a semente da fé com declarações de verdade. Diga a si mesmo ao longo do dia: eu não sou mais um prisioneiro da escuridão. Sou um filho da luz. Eu escolho ver as bênçãos em meio às provações. Eu escolho focar na grandeza de Deus e não no tamanho do meu gigante. A minha alegria não depende das circunstâncias, pois a minha alegria é o próprio Senhor. Ao fazer estas declarações, você está reconfigurando sua mente, alinhando seus pensamentos com a palavra de Deus e construindo uma fortaleza de fé ao redor do seu coração, onde as sementes da dúvida e do medo não encontrarão mais solo fértil para crescer e se desenvolver. Saiba que esta nova visão não significa que você terá todas as respostas de uma vez. A menina curada não viu todo o resto de sua vida. Ela viu a igreja, o próximo passo, a direção a seguir. Da mesma forma, a sua visão restaurada é a capacidade de enxergar a esperança no horizonte, de perceber a luz de Deus, ainda que distante, e de ter a certeza de que essa luz é suficiente para iluminar o seu próximo passo. A jornada continua, mas agora você não caminha mais às cegas. Você caminha como um peregrino que avistou seu destino, com a certeza no coração de que cada passo, por mais difícil que seja, o aproxima da vitória que Deus lhe preparou desde toda a eternidade. Esta jornada espiritual que fizemos juntos não termina quando este vídeo acabar. Pelo contrário, ela começa agora com os seus próximos passos no caminho da fé. Uma decisão de fé, para se fortalecer, precisa ser expressa, precisa sair do secreto do coração e se tornar um ato visível. Por isso convido você a não guardar esta graça apenas para si. A seção de comentários abaixo não é apenas um espaço para opiniões, mas um altar digital onde podemos depositar nossas orações e testemunhos. Ao escrever a sua decisão, você não apenas a solidifica para si mesmo, mas também edifica a fé de centenas de outras almas que lerão suas palavras e se sentirão encorajadas a também levantar os seus olhos e crer no milagre que as espera. Como seu primeiro ato nesta nova visão, convido você a descer até a seção de comentários e transformar a sua oração íntima em um testemunho público de fé. Deixe lá a sua marca, o seu memorial deste dia. Escreva com toda a convicção da sua alma: Mãe Aparecida, hoje eu levanto os meus olhos e entrego a minha cegueira sobre... E aqui com coragem, nomeie a situação, o sentimento ou a área da sua vida que você entregou a Deus. Conclua com o clamor: mostra-me a tua luz. Amém. Fazer isso é como assinar um documento com o céu, registrando a sua decisão e se abrindo para que a graça de Deus flua de maneira ainda mais abundante e poderosa em sua vida a partir de agora. Se o Espírito Santo colocar outras palavras em seu coração, sinta-se livre para expressá-las. Você pode selar este momento escrevendo: hoje eu libero minha angústia e recebo a paz de Deus. Ou, com a fé do cego curado no Evangelho, declarar: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo pela fé. E depois de deixar o seu registro, tire um momento para ler os comentários de seus irmãos e irmãs. Reze por eles. Você verá que não está sozinho em sua luta e se maravilhará com a poderosa corrente de fé que estamos formando juntos. Uma verdadeira peregrinação digital de corações que decidiram crer contra toda a esperança humana, confiando apenas no poder de Deus. E como um símbolo espiritual de concordância e compromisso com esta verdade, convido você a deixar a sua curtida nesta oração. Que o seu like seja o seu amém público, a sua maneira de dizer: eu concordo com esta palavra, eu a recebo em minha vida e me uno a este propósito.
E se você deseja continuar nesta peregrinação de fé conosco, alimentando a sua alma com mensagens que iluminam o caminho e fortalecem o espírito, inscreva-se no canal. A sua inscrição é o seu compromisso de não deixar que a visão que você recebeu hoje se apague, mas de nutri-la continuamente com a palavra de Deus, que é luz para os nossos passos e lâmpada para os nossos caminhos. Por fim, lembre-se, a luz que você recebeu hoje não é apenas para você. A graça de Deus é transbordante, feita para ser compartilhada. Pense agora naquela pessoa que o Espírito Santo colocou em seu coração durante esta oração. Alguém que também caminha numa estrada poeirenta, com os pés cansados e o coração pesado. Seja a resposta à oração de alguém hoje. Compartilhe esta mensagem com essa pessoa que está precisando de esperança. Seja o instrumento que Deus usará para lembrar a um coração aflito que o socorro do Senhor está a caminho. Ao evangelizar, você se torna um farol e a sua própria luz brilhará ainda mais forte, iluminando o caminho à sua frente. Vá em paz, peregrino de Deus. Caminhe com a sua nova visão. Quando a dúvida tentar voltar, lembre-se do seu compromisso, da sua declaração de fé. Olhe para o horizonte da sua alma e contemple a igreja no alto da colina, a promessa de Deus que brilha para você. Que o manto de Nossa Senhora Aparecida o proteja em cada passo e que o seu olhar, curado pela fé, possa enxergar a beleza e o cuidado de Deus em todos os dias da sua vida. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, sua casa e sua família e permaneça para sempre. Amém.